Uma dona de casa foi assassinada no lugar do irmão e o motivo seria uma brincadeira feita em uma rede social. Um pai de família derrotado pela violência. Tá complicado. Eu queria só justiça. Um tiro no peito põe fim a um casamento de 12 anos e deixa 2 crianças órfãs. Era meu braço direito para cuidar das minhas filhas. Edinalva Martins Gomes Castorino, de 33 anos, estava no lugar errado, na hora errada. Rua Londres, na Vila Copacabana, região de Venda Nova. Era noite de sábado. Edinalva estava na porta de casa, na companhia de vizinhos, crianças e do irmão, que supostamente seria o alvo dos tiros. Quando o assassino chegou de carro e disparou várias vezes na direção das vítimas, um vizinho levou 2 tiros no braço. O irmão de Edinalva, 3 nas costas. E a dona de casa, Edinalva, levou apenas 1 tiro, mas um disparo fatal. A família do meu marido estavam todos sentados na porta de casa, lá na rua lá. Aí quando ele voltou de carro, ele saiu atirando, tiro para todos os lados. Edinalva foi levado ao pronto-socorro de Venda Nova, mas morreu ao dar entrada. O autor dos disparos está foragido. Ele é apontado pela família como Giovanni, um velho conhecido de Renato, o suposto alvo dos disparos e também irmão de Edinalva. O bom relacionamento que os 2 homens teriam terminou, segundo a família, por conta de uma brincadeira que foi postada aqui no Facebook. Houve uma discussão entre ele e a outra pessoa a respeito de Facebook, alguma coisa que eles postaram. Sem entender direito a história do desentendimento entre os dois, a família que encontramos ainda no IML de Belo Horizonte só quer justiça. Edinalva era filha caçula de uma família de 7 irmãos. Agora, a grande perda foi minha irmã, né, que não tinha nada a ver com a situação. A família também perdeu muito, porque perdeu uma pessoa maravilhosa, e que ele pague, de alguma forma ele tem que pagar. A Polícia Civil investiga o caso de um vigia que foi encontrado morto dentro de uma escola municipal do bairro Independência, na zona leste de Montes Claros, no norte de Minas, nesse fim de semana. Segundo a polícia, Leandro Martins Lima, de 29 anos, foi encontrado amarrado e com suspeitas de estrangulamento. O relógio da vítima, além de vários objetos da escola, entre eles uma televisão, 7 aparelhos de som e 2 notebooks foram levados. O carro do vigia também foi levado, mas foi rastreado pela polícia e encontrado no bairro Vera Cruz, em Montes Claros. No local, uma bicicleta também foi apreendida. 2 irmãos de 20 e 19 anos foram presos por tentativa de homicídio a guardas municipais na orla da Lagoa da Pampulha. Segundo a Polícia Militar, os guardas foram abordados pelo carro dos criminosos enquanto atendiam a uma ocorrência em uma estação do MOVE, próxima à lagoa, nessa madrugada. Os militares fizeram um patrulhamento e encontraram os suspeitos no bairro Alipo de Melo, na região noroeste da capital. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38 e munição. Ninguém ficou ferido. Foi assinado o decreto que autoriza o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal de Contagem, que passa a ser a primeira cidade do estado a regulamentar o armamento. O documento foi aprovado pelo prefeito da cidade, Carlim Moura, durante encontro com autoridades municipais e estaduais. Ao todo, 150 guardas já estão em processo de capacitação e treinamento desde o dia 18 deste mês. E agora vamos falar de futebol. O Atlético jogou melhor, mas errou muito nas finalizações e voltou de Curitiba com uma derrota diante do Xará paranaense. Faltou realmente a competência na finalização que nós tivemos no último jogo. Dessa coisa não tem muito o que falar, né? A gente dá sequência nos treinamentos de finalizações, como a gente tem feito. A gente tem trabalhado muito, alguns jogadores acima do normal. O caso, por exemplo, do Carlos, que tem que melhorar essa valência, né? Mas, de qualquer forma, entendeu? As oportunidades foram criadas, o time jogou, chegou a determinados momentos do jogo, o ataque contra a defesa. Então... A equipe reserva do Cruzeiro empate contra a Ponte Preta no Mineirão. O resultado não foi bom, mas contra o River. Duas chegadas de cada lado. Mas para a sorte dos pouco mais de 10 mil torcedores presentes,
ando no meio do caminho. Quando estava difícil, Charles soltou a bomba. A macaca logo se refez do susto e com Birubiru empatou o jogo. Resultado que agrada mais a Ponte do que ao Cruzeiro. O time de Campinas pontuou fora de casa e está na parte intermediária de cima da tabela. Já a Raposa conseguiu apenas o seu primeiro ponto no Brasileirão. Pelo menos o suficiente para sair da lanterna. O que ficou de bom, por mais que a gente possa ter nesse gol, por muito pouco a gente não sai com uma vitória. Futebol. Boa noite, Everton. Monique. Conta pra gente essa rodada. Acho que todas as vezes e evidentemente que você vai correr o risco de perder. Alguém, né? Exatamente, a dificuldade para uma. E aí, de repente, por uma eventualidade de um jogador num jogo contra a Ponte pelo Brasileiro valendo só 3 pontos, o risco é desnecessário. Então o Cruzeiro acertou. Detalhe, numa desatenção, o 0 foi lá e sofreu um empate. Mas o Cruzeiro, mesmo o time reserva, que é um time, boas peças, gostei. E uma das peças ele vai jogar para o time carioca. Pois é, faltaram oportunidades para ele aqui? Monique, eu sei que o torcedor às vezes questiona esse tipo de posicionamento. Acho que ele poderia, por exemplo, o Henrique Dourado, que é um jogador que eu gosto muito, pessoa, colega. Vencer no Monumental o River não é uma tarefa fácil em nenhuma circunstância. Agora, os caras estão mortos? Não. Tanto que eles saíram de lá agora e a torcida foi levar no aeroporto e todo mundo otimista e tal. Esses caras vão vender muito caro o que tiver que vender aqui. Então, esse favoritismo fica só entre os torcedores. Dentro da Tox isso não existe. E o Atlético, hein? Até quando ele vai continuar jogando bem e perdendo o jogo? O Levi chamou atenção ali na coletiva, dizendo que hoje a gente pecou por errar muitos gols. Tem que treinar mais finalizações, parece básico e muito raso falar disso. Tem que treinar mais finalizações e o Levi, de repente, testar outras formações. Ele tem que quebrar a cabeça, ele ganha muito bem para isso. E o Guilherme pode ser titular, hein? O Guilherme pode jogar, sim, contra o Vasco, vai ficar no banco. Tá certo. Obrigada, viu, Everton? Nada, até quinta. Atézinho. A seguir, obras de despoluição na Lagoa da Pampulha são retomadas.